E aí, bora estudar? Bora estudar! É, meu amiguinho! Pensou que a gente ia desaparecer? A gente não vai desaparecer, não. A gente é teimoso! Teimoso demais, é muita teimosia num lugar só. Né, Wellington? Cara, a gente tá procrastinando a derrota aqui, gente. É só não desistir, cara. É só não parar, velho. É só não parar. Essa frase, quando você falou pra mim em 2019, tem sido a minha figa final, minha âncora final. Antes de eu desistir, eu lembro... Cara, mas é... que o Wellington falou, se a gente tiver que procrastinar uma coisa, procrastine a derrota. Usa esse teu poder de procrastinação pra procrastinar desistir, cara, tá bom? Exato. Mas não é de coisa ruim que nós vamos falar de coisa boa, então desde já, aqui embaixinho, começa a aparecer aquele botãozinho esperto pra te lembrar que você tem que dar o like, que você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você está escutando a gente no Spotify, não deixe de dar o follow e seguir a gente para você também receber as notificações, porque você está vendo o vídeo, mas também está escutando o mesmo material em áudio no Spotify, no nosso podcast Bezocast. E pra você que tá aqui no Spotify, vai conhecer o canal no YouTube lá também, cara. Vai dar uma passadinha por lá, tem muito material, cara. E pra você que tá no YouTube, vai no Spotify também, dá uma olhadinha. Lá, vamos lá, cara, transitem, cara. Você que tá no YouTube, acha que tem muito material? Quando você for pro Spotify, você vai descobrir que são mais de 6 anos de podcast que nós temos, cara. É muita coisa mesmo. E para o programa de hoje, o que nós vamos falar? Qual que é o tema? O Wellington sempre fala, daí dá aquela cortada da cena, fica tudo preto e aparece bem no meio o título. Qual que é, Wellington, o título? Cara, a gente vai falar um dos temas mais importantes que existem no mercado, que é sobre feedback. Por que você acha que já foi dito tudo que poderia ser dito? Então fica aí que tá bem legal. Wellington, feedback nunca esteve tão em alta, né? Esse é um tema que normalmente é polêmico, né? A gente até comentou em alguns episódios do podcast que a gente falou sobre isso, mas eu ainda sinto, e eu acho que eu vou sentir por muito tempo ainda, que a maioria das empresas sofrem muito com esse processo, né? E deixam de falar o que tem que ser dito, se perdem muito no processo, tem muito melindre, ou então é um negócio meio incompleto, sabe? Todo mundo reclama. E aí vocês podem sentir uma coisa que, quando vocês estão na empresa de vocês, façam o exercício de entrar lá no Glassdoor, que é o antigo Love Mondays, né? E dar uma olhada na empresa, né? Na opinião que as pessoas colocam lá. Cara, mais ou menos coisa, aí... Né? É uns 30%, 40% da galera que sai reclama que não é reconhecido, ou que nunca foi desenvolvido, que não tem oportunidade, que não recebe feedback. Então, cara, só que assim, quando o cara fala que ele não é desenvolvido, ou quando ele comenta que nunca foi dito o que ele precisa melhorar, ou que uma eventual demissão dele foi uma surpresa, é porque o cara não teve feedback, entendeu? No meio do caminho, ou então o feedback foi mal aplicado. Então, e isso é um negócio que sangra as empresas hoje. O Albino sabe muito melhor que eu aí o quanto que isso dói, né? Sem dúvida alguma, feedback é uma habilidade em falta. As pessoas não sabem dar feedback, as pessoas não sabem receber feedback. Feedback é realmente um problema e é a causa raiz de resignation, de pessoas que pedem a conta para sair da empresa, e de demissões também. Ô Wellington, mas sabe uma coisa que eu percebi, que eu posso te dizer, na construção de uma pesquisa, porque lá no comecinho de 2020, quando começou a pandemia, eu fiz uma pesquisa bem grande, até no nosso canal aqui do YouTube, tem uma série vasta, eu acho que uns 20, 30 vídeos, até tipo fica estranho falar tanto de um assunto só, mas é que a pesquisa não parava de surgir coisas novas, tá? Uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte, algumas informações rápidas aqui para esse vídeo, é compacto. Tem que ter técnica, não adianta você só sair por aí fazendo, tem que ter técnica. Segundo, é muito importante você aprender a usar essas técnicas na hora de dar feedback, então é uma baita de uma lição para liderança. E a terceira e última, que é a mais importante para mim, não é restrito só para líderes. Se você sabe sobre feedback, sabe sobre dar e sabe receber feedbacks, com certeza você ajuda a facilitar todo o processo. Então, feedback precisa ser cultivado por todo mundo. As organizações que celebrarem o diálogo aberto, o feedback, e criarem esses ambientes e treinarem as pessoas,
elas vão avançar e vão melhorar seus processos em alta velocidade, Wellington. Não precisa ser, sabe, às vezes o cara chega assim, vamos comprar o BPM, vamos instalar o TPM, vamos colocar o Lean. Cara, começa pelo feedback, cara, muita coisa vai se resolver. E as pessoas subestimam o poder do feedback. Alguns acham que é só para cumprir tabela, que é só para poder dizer que fez, ou então falar, não, meu time não precisa. Cara, é necessário, entendeu? E assim, contextualizado, específico, porra, tem mil e uma ferramentas aí que a gente pode, ou ferramentas não, né? Métodos que a gente pode escolher para poder fazer para poder aplicar. Tem aquele famoso método SCI, que é de situação, comportamento e impacto, que é um dos principais, né? Mas também tem aquele feedback que é para avaliação de desempenho, né? Que é diferente, entendeu? Que aí é mais baseado em competência, não é tão factual assim, né? Não é aquele clássico feedback na hora, né? Ele tem uma outra roupagem. Por mais que o objetivo seja o mesmo, né? Exato. Que é de passar a mensagem clara tanto para quem recebe, para quem foi o envolvido aí na situação, tanto para quem está recebendo, de entender o que ela precisa fazer para poder evitar que aquela situação venha a ocorrer novamente, ou então se for feedback bom também, que, entender onde que eu posso fazer para poder potencializar esse tipo de coisa, porque as pessoas entendem na maioria das vezes que o feedback é uma coisa ruim. É verdade. Porque é muito comum o cara chegar assim, mas vou te dar um feedback, o cara, meu Deus, o que eu fiz? Aí o outro, às vezes vem uma coisa boa, entendeu? Nossa, cara, vou te dar um feedback, o outro mandou muito bem, nisso. Então, acho que a gente precisa aproveitar para desmistificar esse tipo de coisa, né? Ô Wellington, essa pesquisa que eu fiz, eu aprofundei muito em aspectos, inclusive, da neurociência e da ciência do comportamento. E a gente acabou identificando que nessa jornada aí do feedback, inclusive no vídeo aqui do YouTube tem uma série que é a jornada do feedback, né? Existe toda uma técnica para você dar feedbacks, para você receber feedbacks, entender como cada um funciona, mas é muito importante também conhecer como a mente humana funciona e como o comportamento funciona. Quando você avança nesse sentido e você se torna um verdadeiro especialista em feedback, você tende a dominar essa arte que, vamos combinar aqui, está em falta no mercado. Então é um baita de um decisivo e diferencial para você colocar na sua carreira. Wellington, o que é a dica desse Bora Estudar, já que a gente está falando de feedback? Tem um material, cara, que é maravilhoso, escrito por um cara foda, mas assim, foda, brabo mesmo, cara. São 86 páginas, se não me engano, no material. É um e-book completo que a gente chamou carinhosamente de manual definitivo do feedback. Olha só. Alguém pode falar assim, mas poxa vida, como são presunçosos. Cara, é porque é completo mesmo, entendeu? É porque é brabo mesmo. E não vai te faltar nada, entendeu? Então, a nossa dica de hoje é que vocês avaliem esse material, deem uma olhadinha no manual definitivo do feedback, porque ele... cara, ele vai quase que do 0 ao 1000, entendeu? Do 0 ao 100, porque ele contextualiza bastante sobre como não é simplesmente falar assim, você tem 10 ferramentas aqui ou 10 métodos diferentes que você pode usar. Não, cara, ele é narrativo, contextualizado, então com bastante esquema, figura, pra gente poder conseguir entender. Exemplos, né? Exemplos, né, aplicados ao nosso mercado. Então, esse material, cara, eu confesso que eu li recentemente, né? Porque eu tava com uma certa dificuldade em uma abordagem específica, que era com uma pessoa que tinha o ego um pouquinho aflorado, e eu consultei o livro para ver se tinha alguma coisa. Não sabia se ia ter, né? Mas eu dei uma olhadinha ali, e não vou dar spoiler pra vocês que vejam lá, eu não vou falar nada aqui, mas ele traz muitas situações. Então, que para quem... Não, isso aqui não é só para líder, não é só para gestor, não, tá? Porque você que quer crescer, que quer se desenvolver, você precisa atuar como líder antes, entendeu? Então, você precisa conhecer disso. Então, e até para você entender o que passa na cabeça de uma liderança quando ela tá te passando esse feedback, entendeu? Então, eu vi uma coisa que o pessoal sempre falava comigo, um abraço pra galera da Renner, que eles falavam o seguinte, cara, quando você tem um gabarito na mão, a vida muda.
Então você tem que. Quando você tem o gabarito pra poder subir, cara, você tem que jogar conforme o jogo, entendeu? E então, esse material, cara, pra quem nunca teve contato, ou pra quem sempre sofreu com esse tópico, e pra todos nós que estamos aqui no mercado, vocês podem ter certeza que isso vai ajudar muito a carreira de vocês. Isso é legal que você tá falando, porque enquanto a pesquisa foi rodando, a gente foi encontrando bastante ferramentas. E aí foi sendo colocado todas as ferramentas. Você pode acompanhar no vídeo, o manual do feedback tem tudo descrito lá. Os vídeos também, se você quiser acompanhar, né, pelo YouTube aqui, tem muitos exemplos, né? Na playlist, né? Foi bem completo, é uma playlist já para isso. E, assim, Wellington, tem Vamos deixar a playlist aqui no link também. Vai estar aqui no link. Tem ferramenta de PNL, de programação neurolinguística, que é PNL, de comportamento, de modelagem pavloviana. Por que aconteceu? Eu, nessa época, ainda estava na metade do meu mestrado. E eu fiz mestrado em educação. E eu estava indo muito para essa parte do comportamento e da neurociência. Então eu meio que aproveitei isso daí, os estudos que eu estava fazendo sobre educação. E o feedback é uma ferramenta educativa, só que é uma ferramenta educativa para adultos, andragógica, né? Uhum. Então eu aproveitei e peguei esse barco andando. E aproveitei e comecei a pegar muita ferramenta. E pesquisa que não foi só em cima de livros e referência bibliográfica, mas também profissionais. Inclusive nas séries de vídeo aí e no podcast também, tem entrevistas com pessoas especialistas da área. Porque começou assim, começou muito exploratória. Pegamos todas as ferramentas e colocamos em cima da mesa. Falou assim, o que é verdade e o que é mentira aqui? Aí começamos a montar essas ferramentas num grande quebra-cabeça e você encontra isso neste manual, por isso que ele é definitivo. E qual que é a dica daí? O cara clica lá, tem algum desconto, alguma coisa aí, Wellington? Ó, pra quem ficou até o final e escrever feedback no comentário aqui, a gente vai dar 50% de desconto também no cupom. O gerente então, ficou maluco. O gerente tá mesmo, ficando cara. muito louco, né, cara? Tá louco. Eu vou parar com esse negócio, vou me cancelar daqui a pouco. Os caras vão cortar você, cara. Não dá pra continuar Pô, desse jeito. essa margem negativa aí, cara, presta atenção. Então tá bom. Falou, pessoal. Tchau. Valeu, pessoal. Até o futuro. Até uma boa vida. Paz!